e disse: ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo tu és o Deus misericordioso, tu és o Deus que velas pelos simples de coração. Aí ele começa também a falar com ele mesmo no verso 7. Ele não só fala com Deus, ele não só invoca a Deus, mas como havia, e a dimensão onde as coisas se instalaram era na subjetividade dele, ele fala com a alma dele, porque se você não aprender a falar com a sua alma, a recompor a sua alma, a dar ordens à sua alma, colocá-la em pé, se você não tiver uma consciência de espírito e de fé maior do que os impactos estremecedores na sua psique, na sua sensorialidade imediata e tendente a fazer a leitura a partir da fragilidade emocional que nos derruba e nos faz cair em estados de autoaprisionamento, se você não enfrentar sua própria alma, não há muito o que se possa fazer por você. Nem as suas orações vão ajudá-lo se você, junto com as suas orações, não estabelecer um diálogo de confrontamento para com a sua própria alma. Como os salmos estão cheios, e qualquer boa psicologia humana ensina, como é o método do Novo Testamento, se é que a gente pode chamar assim, da neutétesis, da confrontação. Quando Paulo diz exortando uns aos outros, ajudando uns aos outros, edificando uns aos outros, a palavra que ele usa originalmente é essa, confrontando, neutétesis. É o que nos coloca nesse face a face que um ajuda o outro, mas aqui é a realidade da consciência, agarrada à fé que não tem nada a ver com emoção, tem a ver exclusivamente com consciência e decisão, dando uma ordem para o próprio ser, dizendo: volta minha alma ao teu sossego. Para com isso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Há uma evocação da história dele com Deus, da história dele com a fé, da história de espiritualidade pacificada que ele tinha tido até então. Essa é a evocação que ele faz nesse diálogo confrontacional com a própria alma. E aí ele, em fazendo isso, retoma esse achava-me prostrado e ele me salvou, livraste da morte a minha alma. Ele está se lembrando dos grandes livramentos de antes. Aqui ele diz que ele está sob o laço da morte. Agora ele se lembra também de quantas vezes ele foi livrado da morte, dos laços da morte. Por isso, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido. Isso é uma descrição de um tempo contínuo que evoca o passado e reafirma o presente. Ele tem sido generoso para contigo, não te esqueças disso. Ele é quem tem livrado a ti das lágrimas, ele é quem tem livrado os teus olhos das lágrimas e os teus pés da queda. Lembra disso, volta ao teu sossego.
determina com consciência que, ao invés de ficar prostrado, no verso 9 ele diz: andarei na presença do Senhor. Ele se levanta, ele se põe na terra dos viventes, e não no inferno, não no Seol, não no mundo dos mortos. É uma decisão romper com o mundo dos mortos, andar na presença do Deus da vida. Ele diz: eu cria, isso é passado. Ainda que eu disse, estive sobremodo aflito. Já passou, não é mais. Eu disse da minha perturbação, todo homem é mentiroso. Já passou, não está mais nesse estado. Quando a mera atitude mental começa a mudar, tudo mais vai se desconstruindo. Não que os inimigos se evadam, não que a presença maligna desapareça, não que os atormentadores da vida não deem mais sinal de existência, não. Eles continuam lá, tudo continua lá. O que não continua mais é a minha atitude de entrega, de prostração, de cair na tribulação e na tristeza e de se colocar deitado na agonia, em pânico vencido. Isso é que é enfrentado por essa consciência de fé e em fé. Quando inicia-se esse diálogo com a própria alma, volta, para com isso. Tu andas em pé, tu és antropos da fé de Deus. Põe-te em pé e anda. E ele diz: andarei na presença do Deus vivente, do Deus, do Senhor, na terra dos viventes. O mais é passado, é perturbação antiga.